E aí isso ficou por alguns anos, essa disputa, né, entre essa nomenclatura do agro-urbano, que é o da escola. Eles queriam deixar somente sede urbana ou tirar mesmo esse agro-urbano para que, enfim, fosse mais fácil de corromper, digamos assim, essa localidade. E aí a gente vê professores, alunos, pessoas que ainda têm esse interesse, né, em preservar a cultura do campo, que têm esse interesse em fazer uma educação ambiental crítica, em fazer um espaço coletivo mesmo crítico. Mas ao mesmo tempo a gente vê que eles têm essa dificuldade ainda. Eles fazem na prática uma escola do campo, né, já é uma escola do campo, mas a intencionalidade, né, às vezes esses domínios epistêmicos, faltava na escola nesse sentido de que eles não tinham direcionamento de, olha, é assim que uma escola do campo trabalha, é assim como deve ser, por exemplo, a auto-organização, enfim. Conceitos de educação do campo, eles faziam um pouco no dia a dia deles, mas tinha essa dificuldade desses domínios, esses domínios epistêmicos. E a partir daí a gente viu que a educação ambiental, ela tem um nome de escola sustentável, né? Ela ganhou esse título no governo. Então a gente vê que a educação ambiental é um caminho muito possível para que eles de fato se firmem mesmo enquanto uma escola do campo. E aí foi se seguindo, a partir daí a gente teve entrevistas com a comunidade, entrevistas assim, muito importantes também, que vão para além da região da escola, como por exemplo, a gente foi atrás do Seu Julião. O Seu Julião é um dos pioneiros dessa região, que é uma região de reforma agrária lá também. E aí o Seu Julião fez denúncias muito importantes, assim, muito sérias, muito tristes, como por exemplo, no momento que lá estava se firmando enquanto um espaço de reforma agrária, né, naquela concessão de terra para as pessoas, eles não utilizavam, era uma cultura de campo, eles não utilizavam agrotóxicos, e aí Seu Julião falou que teve esse corte, né, de quando eles começaram a ter aquele direito à terra, eles tinham que introduzir máquinas, tinham que introduzir agrotóxicos, enfim, né, uma agricultura do que a gente chamava naquela época da Revolução Verde, né? E aí Seu Julião falou que as pessoas não sabiam muito bem utilizar isso, e aí teve caso de, se eu não me engano, 16 pessoas que foram envenenadas por consumirem uma melancia que estava plantada naquele lugar, e eles não sabiam disso, eles não tinham o costume de utilizar. Então a gente vê que essa região toda não é de agora que tem um interesse assim, em deixar que ela não seja mais um lugar de cultura do campo, que seja um lugar de transformações, que vire já um lugar mais urbanizado. E aí a gente vê essa dificuldade muito grande assim, dos professores, dos alunos, de todo mundo, de entender que aquele espaço é um espaço do campo, apesar deles gostarem muito da cultura, né? Às vezes fica um pouco esvaziado, às vezes fica um pouco fora assim, do contexto deles. Eles têm essa vontade de ser uma escola do campo, mas eles não sabem muito bem como isso acontece. Então, esse trabalho fala um pouco sobre isso também. A gente tenta reforçar muito a questão de ser uma escola do campo, e a partir disso acho que a gente trouxe uma contribuição muito boa para a escola, que é trazer mesmo, por exemplo, a Mônica Molina, para aproximar da escola. Ela esteve na minha banca, né? E a partir daí a gente pode trazer contribuições para a escola, pensando assim, olha, talvez alguns materiais sejam interessantes, algumas formações, como por exemplo a pedagogia da terra, né? Uma formação continuada dos professores. A gente tenta conversar com eles assim e conjuntamente trazer caminhos para que a escola tenha seu posicionamento enquanto escola do campo mais firmado. E aí eu acho que foi basicamente isso que a gente fez nesse momento da pesquisa, né? A gente terminou a pesquisa, assim, a dissertação, ela está feita, mas eu continuo trabalhando na escola, a gente continua